Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Estou aqui com a Ionara Dias. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Hoje o tema é sobre relacionamento tóxico com pessoas narcisistas. Pode se apresentar. Olá Marcela, muito bom estar aqui novamente. Meu nome é Ionara, sou psicóloga, psicanalista, trabalho na clínica com adolescentes e com adultos e também faço minha formação permanente em psicanálise com algumas escolas. Sim, hoje o tema é um tema muito importante, né? Falar sobre relacionamento abusivo. E eu gostaria que você começasse falando sobre o transtorno narcisista, como que você definiria esse transtorno? Esse transtorno é mais comum em homens do que em mulheres. Fala um pouco mais sobre esse transtorno, de personalidade narcisista. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem alguns padrões, como o padrão de grandiosidade. O narcisista, ele está em constante necessidade de admiração e ele tem um senso muito inflado de autoimportância. Ele também se acha único, se acha especial, só que ele tem como se diz, ele tem a sua autoestima um pouco frágil. Então, por ter essa autoestima um pouco frágil, ele está em constante preocupação de que como os outros estão se sentindo, se eles estão concordando com o que está acontecendo ao redor. Ele também tem uma baixa empatia, uma falta de empatia, e ele não reconhece os sentimentos das outras pessoas. E se reconhece, ele faz desse sentimento sinônimo de vulnerabilidade e de fraqueza. Sobre a questão de ter mais homens, ter mais mulheres, alguns estudos apontam que os homens eles estão mais propensos ao diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Só que existe algo em torno de que é entre 1 a 6% da população global não, da população em geral, que sofre desse tipo de transtorno. Eu falo entre 1 a 6% que são diagnosticados, que têm realmente o diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista. Só que eu acho que é algo assim bem raso, às vezes categorizar pela questão do gênero, porque o transtorno narcisista, ele é influenciado muito pelaquela questão biopsicossocial. Então, taxar pela questão só do gênero seria algo muito raso, porque é algo muito mais além. Existem muitos fatores que Muitos levam fatores. a essa pessoa se tornar narcisista, né? A questão da influência familiar, a criação, a forma como foi educada. Não se nasce um narcisista, não é uma coisa biológica, genética, é uma coisa que a pessoa desenvolve esse transtorno. Justamente. É um transtorno desenvolvido. E é um transtorno, igual você falou, né? A questão tem muito a ver com o social, com o familiar, com essa interação, é o biopsicossocial. Existem, no caso, muitas mães também narcisistas, né? Você podia falar um pouquinho dessas mães narcisistas que não é fácil lidar. E também você poderia tratar de alguns casos, por exemplo, de pessoas que têm traços narcisistas. Muitas vezes é sutil, né? Às vezes uma pessoa tem um transtorno bipolar com traços narcisistas, nem sempre. Existem vários níveis também, né? Eu queria que você depois falasse também dos tipos de narcisismo. Mas vamos falar um pouquinho agora das mães narcisistas. Sim, as mães narcisistas são aquelas mães que estão em constante necessidade de atenção e de admiração. São mães que têm muita dificuldade de colocar no lugar do outro, mesmo quando esse outro são os filhos. Então é aquela falta de empatia. São mães que elas exploram bastante seu filho
Porque elas acham que os filhos são extensão de si. Então, elas exploram os seus filhos para suprir essa necessidade de atenção, essa necessidade de estar sempre ali como algo superior. E ela faz uma manipulação que envolve o emocional, e essa manipulação é uma manipulação muito sutil, que às vezes você nem percebe, sabe, com aquela criação. Então é algo que vai acontecendo bem sutil para depois ir ganhando mais grandiosidade. A mãe também narcisista, ela é uma mãe que ela é bastante manipuladora, ela é competidora, e ela também é bastante Ela compete invejosa. com a filha, né? Compete com a filha. E ela também tem uma inveja, porque ela neutraliza o outro para que ela se sinta superior. Então se torna um relacionamento muito inseguro, um relacionamento muito cheio de altos e baixos, sabe? Aquele relacionamento em que você não sabe onde você está pisando. Então o filho fica naquela insegurança muito grande, porque conviver com uma mãe narcisista é aquele terreno que é totalmente desconhecido. Um dia tá legal, outro dia você fala um não e aí pronto, acabou. Não é fácil, não. Não é Lidar com essas fácil. pessoas não é fácil. Você podia falar um pouco dos tipos de narcisista, né? Você tem o exibicionista, o introvertido, são vários tipos de narcisismo. Existe uma classificação? Não. Não existe vários tipos de pessoas narcisistas. Esse transtorno é um transtorno único, um transtorno de personalidade com características narcisistas. O que existe é uma oscilação. Existiria níveis de narcisistas. Isso, no nível de sentimento que Existe... essa pessoa expressa. Uhum. Entendi, no sentido que existe, né, narcisistas mais perversos, existe narcisistas mais suaves, Isso, mais sutis, menos pronunciados. Que às vezes é até difícil de você identificar que você está num relacionamento, seja com a mãe ou seja com um companheiro ou companheiro que é narcisista, porque às vezes é sutil. É um comentário, ai, você engordou, ai, você tá se achando, ai, é um comentário às vezes que é pequeno, mas que tá ali tentando de alguma forma te diminuir ou tentando de alguma forma te manipular. Justamente, aquele comentário depreciativo, sabe? Mas aquele comentário do seu bem. Um comentário para tentar abaixar a sua bola, tentar te diminuir de alguma forma, te questionar, mas seu cabelo, você acha que tá bom assim, que não sei o quê? Então existe... Sim, gerar uma dúvida. Chegar aquele tipo de pessoa, homens narcisistas gostam muito de se vangloriar com mulheres. Porque tem... Adoro. Falar, fulana aqui me mandando mensagem. São comportamentos que o homem tem no sentido de deixar a mulher insegura. Né? Você vê muito isso. Sim, justamente. Tipo, eu escolhi ficar com você porque eu tinha várias opções. Então, você tem que se dar aquela importância porque você é importante. Eu escolhi estar com você porque tinha outras opções, mas não, eu quis ficar com você. Foi uma escolha minha. Mas eu acho que ainda acho que duas pessoas resolvem se relacionar, eu acho que é uma escolha de ambos, né? Mas os comentários que alguma forma diminui no sentido estético ou no sentido de uma colocação que você falou e ele discorda de uma forma ríspida, de uma forma grosseira, eu acho que aí já permeia por um lado mais narcisista, porque é um lado mais tóxico, né? Da pessoa, eu acho que o narcisista tá muito assim também num campo de imaturidade emocional, no sentido que ele é infantil. Totalmente. Ele é infantil, ele não é uma pessoa madura suficiente para saber dialogar, para saber ouvir não, para saber conceder. O narcisista, tudo tem que ser do jeito dele, da forma como ele pensa, da forma como ele quer. Então, assim, quem convive, né, quem sabe o que já lidou com sabe como é. Não é fácil. Não é fácil. E existe muito também a questão dos traços narcisistas. Aí tá no campo do narcisista num nível mais leve.
No nível mais leve, eu poderia dizer assim, que traços narcisistas pode ser aquela pessoa que é considerada uma pessoa tóxica. Hum. Ah, aquela pessoa é tóxica, ou seja, ela tem uns comportamentos desagradáveis, um comportamento de criticar outra pessoa, de fazer um abuso emocional. E esses comportamentos, eles vão minando quem tá perto, vai minando a questão do... Ele quer diminuir a autoestima, baixar a bola da pessoa. Baixar a bola. Mina a autoestima da pessoa, mina o bem-estar emocional da pessoa, de todos que estão ao redor. Que não tem nada de construtivo, ela quer te destruir, né? Crítica destrutiva. Destrutiva. Justamente. No caso, você podia falar mais sobre as atitudes, né, comuns desses narcisistas. Fala e dê mais exemplos, assim, do que tem de comportamentos típicos, né, de um narcisista. Olha, no primeiro momento, a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ele vai querer te conquistar e para isso ele vai te pôr num pedestal. Ele vai fazer com que você sinta uma princesa. A primeira fase, né? A primeira fase. O Bomb Love é a primeira fase do narcisista. Essa primeira fase mesmo, aquela fase do enamoramento, sabe? Em que você pensa, gente, eu encontrei o homem da minha vida, é um príncipe, ele faz tudo, ele abre a porta, ele tá lá no horário, parece que ele falta adivinhar o que eu quero. E aí depois que ele consegue isso, né, que ele já fez aquela conquista, que ele já fez ali uma certa dependência emocional, aí ele começa a criticar, aí ele começa a te desvalorizar, aí ele começa a te rebaixar, porque ele tem atitudes muito, muito arrogantes, ele se sente muito superior, e são atitudes cruéis. Pra falar a verdade, assim, tem muita crueldade. Tem um pouco de perversidade, né? Sim. E muitas vezes eles até gostam de triangular a relação, de ter outras mulheres até para desvalorizar e diminuir a mulher. Sim. Mas a gente tem que levar em conta que não há só homens narcisistas, há mulheres também que agem da mesma forma, que às vezes também querem se colocar nesse lugar de superior e também desvalorizam o homem, também traem o homem. Geralmente, pessoas narcisistas sempre traem. Olha, pessoas narcisistas, ele tem um hábito maior, fora um pouquinho do que se dizia um padrão ou de uma normalidade, não falando que trair é algo que é normal, mas é algo que acontece. E tal, na nossa sociedade é algo que acontece sempre. Não é exclusividade de um narcisista. Não, justamente, não é exclusividade. Certo. Mas sempre tem ali... É porque ele vai fazendo joguinhos, sabe? Então Jogos emocionais, né? Isso, e ele precisa estar sempre naquela constante preocupação de estar agradando positivamente a outra pessoa, porque ele necessita dessa admiração, desse agrado. Então, ele tem um ali, ele tem outro aqui, sabe? Não é só uma vítima, vamos dizer assim. Porque não é só no caso do relacionamento, ele pode fazer isso também no ambiente de trabalho, ele pode fazer isso também no ambiente em que ele tá, né, que ele faz atividades dele, que ele malha. É algo que permeia o narcisista, não é exclusivo só enquanto tá num relacionamento homem e mulher. Sim, um comportamento assim típico do narcisista também é a questão do silêncio, né? Ele gosta de silenciar, de ignorar. Muitas vezes ele descarta a vítima. Ele cria esse vínculo, né? Essa dependência emocional e simplesmente depois some, né? É muito comum o narcisista fazer isso, né? Porque ele gosta também, eu acho que o narcisista talvez ele tenha essa falta de empatia no sentido de não ter sentimento, que ele é uma supressão de necessidade, no sentido de que eleva o ego dele, saber que a vítima está sofrendo por ele, saber que ele de alguma forma afeta essa vítima, que ela desestabiliza ela emocionalmente, não é isso? Mas diferente do psicopata e diferente do sociopata, o narcisista, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos, só que o que é que acontece? Por exemplo, acontece uma situação, aí ele vai e tem um sentimento, ai, fiz isso errado, não podia ter feito isso, que vergonha. Mas logo depois vem o senso da mentira, que já pega e fala, não, mas espera aí, você fez isso, mas é porque ela procurou com que você fizesse isso, então você não fez porque
você quis. Você fez porque você foi vítima dessa situação toda. Então tem todo um sentimento Ele ali. sempre tenta justificar o comportamento dele, mesmo quando o Sim, comportamento dele é errado, mas ele tem sentimento. ele tem sentimento. Então, é assim, então um diferencial é uma pergunta que eu ia chegar sobre a diferença entre o psicopata e o narcisista. Seria que o psicopata é total ausência de sentimento. Ele não tem Uhum. sentimento. E o narcisista, ele até tem sentimento, só que ele distorce esse sentimento. Justamente, é bem essa palavra mesmo, tem essa distorção, porque o senso de mentira dele é muito mais aguçado. Então ele até sente, mas aí logo assim que ele sente, já vem esse senso que fala: não, mas você tá certo de ter feito, porque olha só, analisa a situação, né? Você tava Ele aí. culpa sempre a vítima. Ele Ele culpa comete sempre a vítima. erros e a vítima que é a culpada. A vítima que é a culpada. Só que uma diferença, acho que, do psicopata para o narcisista, que o narcisista fica muito no campo psicológico. E o psicopata, ele já é mais agressivo. Muitas vezes ele mata também o psicopata. Sim. Né? Se conviver com um homem psicopata, né? Geralmente são mais homens psicopatas. Eu não sei, né? Conviver com um homem psicopata é um risco, né? De você ter a vida ceifada. Uhum. Porque ele pode, por ele ter essa ausência de sentimento, ele pode partir para uma agressão até tirar a sua vida. Seria Sim. isso. Sim. E qual que é a diferença, o sociopata com o narcisista? Diferencia esses dois. Olha só, o narcisista tem a questão do sentimento, tem a questão da falta de empatia, dessa necessidade e constância de atenção, de admiração. E o sociopata, ele já tem, na verdade, um ego mais inflado. O narcisista, a autoestima dele é frágil, é uma autoestima que qualquer coisinha é abalada, diferente da autoestima de um sociopata. Um sociopata já tem uma autoestima muito elevada, ele acredita mesmo ser ali o maioral, estar ali para o bem de todos, e o mal que ele faz é para o bem de todos. Meio que tem assim algo de uma alucinação em que, né, algo persecutório, em que ele escuta que Deus falou para ele que ele tem que ir lá fazer aquele certo ato de crueldade para o bem de todo mundo, que vai ser pelo bem de todos, vai ser melhor. Então ele acredita muito nisso e ele tem a sua autoestima, esse seu ego muito mais inflado do que um narcisista. O narcisista, ele é frágil. Ele precisa ali saber se você está concordando, se você ele precisa muito de aprovação. Isso, ele validação. precisa de validação, justamente. Ele tem essa necessidade porque, no fundo, ele é uma pessoa insegura e imatura. Totalmente. Insegura, vulnerável, mas imatura. ele não demonstra, ele foge dessa vulnerabilidade, né? Ele não demonstra tanto sentimento, ele é mais frio. Ele foge de demonstrações de sentimento para não se mostrar vulnerável. Mas assim, se for para ele te conquistar, aí ele vai demonstrar sentimentos que, assim, que você é a mulher da vida dele, que ele é aquele homem que não fica com qualquer pessoa, que é aquele homem que é para casar, aquele homem especial, aquele homem que quer constituir uma família, sabe? Quando ele quer te conquistar, ele usa desses todos os artifícios para ele poder te conquistar, porque ele quer que você fique dependente emocionalmente dele, que aí começa a fase em que ele vai, né, usar tudo isso, essa sua vulnerabilidade para ele poder se satisfazer com tudo isso. É uma satisfação também de desejo, uma satisfação do ego do narcisista, de alguma forma te afetar emocionalmente. Sim. E principalmente, às vezes, afetar de forma negativa. Né? E afeta, nossa, as consequências são duradouras e devastadoras. Afeta demais, muito. Eu queria que você falasse, né, como lidar com uma pessoa narcisista nesse relacionamento abusivo. Como você que seja filha de um narcisista, pai ou mãe narcisista, ou esteja num relacionamento com um narcisista, como lidar com essas pessoas?
Olha, eu acho que o melhor a se fazer é afastar. Só que quando, por exemplo, é uma mãe ou é o seu ex-marido que você tem que ter um contato ali por conta dos filhos, que não tem como ter esse, né, esse afastamento, quando você neutraliza certos tipos de sentimentos, o narcisista, ele vai percebendo que através do seu olhar, ele não provoca mais o que ele provocava em você. Ele não provoca mais a questão da insegurança, a questão do medo. Então, neutralizar esses tipos de sentimento, embora seja uma tarefa tão muito difícil, mas não impossível, é muito importante. E é uma tarefa que você consegue ela quando você está em análise, quando você vai descobrir quem realmente é você. Porque aí você neutralizando esses sentimentos, é como você se tornar desinteressante. Aí ele começa a te descartar, fala, isso aqui já não é mais tão interessante, assim, já não está me dando tanto palco para eu poder fazer o meu teatro, vamos se dizer assim. Entendi. No caso, fala um método do contato zero. É possível se tratando de um relacionamento amoroso entre namorados e que você resolve terminar. Mas muitas vezes a mulher tem até dificuldade de identificar que ela está num relacionamento abusivo com o narcisista e também de terminar com esse relacionamento pela dependência emocional, né? É necessário muitas vezes ela buscar ajuda, terapia, ter um apoio, né, familiar para sair desse relacionamento tóxico. No caso, o que você diria para as pessoas que estão num relacionamento abusivo e querem terminar, né? Qual o melhor método? Quando se trata de um relacionamento amoroso, daria para se estabelecer o contato zero. E tem também a chamada pedra cinza, que eu já ouvi falar, quando se fala de mães, de pais. Sim, essa neutralização aí do sentimento. Explica um pouco melhor, né, o que é o contato zero, o que é a pedra cinza, o que você tem a dizer para pessoas que querem terminar um relacionamento abusivo e não conseguem. Contato zero é realmente zero contato, nada de contato, tentar se afastar ao máximo. E essa questão dessa pedra cinza é como se você ficasse insignificante, neutralizando esse tipo de sentimentos, porque o narcisista, ele vai te provocar porque ele vê no seu olhar a sua insegurança, ele vê no seu olhar esse medo. Então, quando você consegue neutralizar esses sentimentos, meio que ficar lá, meio que, né, sem reação, sem sentimento, uma pedra mesmo. Como se fosse uma pedra, você fizesse de uma invisível. pedra, Mesmo justamente. que ele te falasse coisas que tentam te agredir, tentam diminuir, você faz de conta que é uma múmia, que é uma pedra. Que é uma pedra cinza. É uma pedra cinza em que você é tipo um gelo, você não manifesta sentimento. Seria isso. Sim, mas aí ele vai tentar, né? Ele vai tentar de outras formas te atingir. Aí ele vai meio que pegar em público, fazer com que você passe uma vergonha em público. Ele vai pegar os seus familiares, vai recorrer aos amigos para te fazer sentir mal. Tem também uma campanha difamatória, né? Muitas vezes o narcisista gosta dessa campanha difamatória com relação ao companheiro, com relação à filha. Existe muito disso, de tentar diminuir aquela pessoa até mesmo em público, né? Para outras pessoas. Sim. E costuma muito ter isso mesmo, sabe? Desse em público. Passar uma vergonha que a pessoa se sinta muito mal mesmo. Aí é a hora que ele tem esse prazer, vamos dizer assim, de ver nos seus olhos que você tá com medo, que você tá insegura. Existe um prazer do narcisista em ver o sofrimento da vítima. Sim, sim. Tem tipo aquela recompensa, sabe? Um prazer te traz uma recompensa, uma satisfação. Sim, né? Então, na verdade, o que você pode fazer com relação ao narcisista é não dar esse prazer. Não dar esse prazer. É você se manter forte emocionalmente, no sentido de saber estancar, contato zero, né? Deletar aquela pessoa. Ou se não tiver como, por exemplo, um ex-marido, né, uma mãe, um pai, você saber ser uma pedra cinza, saber ser forte e não deixar se afetar.
Sim, e a análise e a terapia ajuda bastante nisso, porque eu tenho no meu consultório muitas mulheres que chegam devastadas, só que além de estar devastada, com uma culpa muito grande do relacionamento não ter dado certo. Um relacionamento com uma pessoa narcisista e ela se culpa. Aí ela se questiona, mas será que se eu tivesse agido dessa forma teria sido diferente? Será que se eu não tivesse, né, emprestado algum valor, ele teria me olhado de outra forma, teria sido diferente, tentando achar nela Uma um, culpa. uma culpa, Que, na um verdade, problema que nem existe. a mulher tem uma necessidade tão grande de estar num relacionamento que ela não consegue perceber comportamentos totalmente abusivos que não condizem com respeito, que não condizem com Sim, amor e que não vale a pena simplesmente permanecer ali só para estar no relacionamento. mas E aí ela começa até se questionar se ela tem culpa, sendo que a sim, responsabilidade é do outro, né? Você, assim, um relacionamento é bilateral, mas se o outro tem um transtorno no qual torna a convivência uma convivência difícil, uma convivência, como se diz, de sofrimento até, não tem como você estabelecer, se relacionar com o narcisista. Ele é irrelacionável. Porque um relacionamento tem que ser saudável, gostoso, prazeroso. Não um relacionamento em que o tempo inteiro a pessoa quer competir, quer te diminuir, quer te deixar insegura. Então, a questão dessa busca de amor próprio, seja por terapia, seja por busca de uma espiritualidade. A mulher ela tem que estar em constante busca por ela mesma. Buscar se fortalecer emocionalmente, sim. no sentido de se deparar com esse tipo de pessoas e saber lidar e ser forte o suficiente para não se deixar ser devastada e destruída por essas pessoas. Porque uma Uhum. pessoa um pouco mais frágil, muitas vezes ela vai ao fim do poço, Vai. né? E é justamente esse reconhecer, mas não através dos olhos de outras pessoas, mas ela se reconhece através dos próprios olhos, né? Esse olhar para ela mesmo, se escutar, porque enquanto ela tá lá, né, no processo de análise, ela tá naquele momento em que ela vai se escutar melhor. Então, ela falando, ela vai saber, né, encontrar, junto com o profissional, lógico, ela vai saber encontrar recursos para poder lidar melhor com isso. Às vezes se afastando, às vezes, né, sendo uma pedra cinza ou contato zero, mas aí ela consegue alguns recursos, porque se não tiver, porque tem esses recursos, mas se esses recursos não forem descobertos, e pode até ter um afastamento, mas numa primeira oportunidade, num primeiro abalo emocional, essa pessoa vai justamente buscar apoio em quem o machucou. Entendi. Muitas vezes o narcisista também tenta isolar a vítima, né? Isso é muito típico do narcisista, não querer que a vítima saia com amigos, não querer que Muito. a vítima saia conviva até com os familiares. Familiares, Ele quer justamente. isolar a vítima para ter ela total controle e manipulação dessa vítima. Ele é muito ciumento, possessivo, né? Isso você vê muito comum nos homens, mas também há mulheres narcisistas também. Sim, Há mulheres também que têm um ciúmes exagerado, né? excessivo. Excessivo, mas geralmente esse perfil de narcisista controlador, possessivo, é maior nos homens, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as consequências emocionais, né, que causa na vítima Uhum. pelo narcisista. As consequências são muitas. Eu acho que, Pode levar à primeiro de depressão. tudo, depressão, ansiedade, uma ansiedade que vai levar à depressão. Uma dependência emocional muito grande, uma baixa autoestima, uma dificuldade por parte da vítima em pôr limites, em estabelecer certos tipos de limites, um isolamento, às vezes a vítima se isola, um isolamento social e vários traumas. Gera traumas, às vezes até assim, sabe, aquele trauma que você fala, gente, isso aqui é um trauma que talvez leve para a vida toda.
É um trauma E- na alma, né? Isso. Tem que buscar muita terapia, muita, é, assim, muita busca mesmo para tentar reverter esse quadro de trauma, né? De trauma, de E dependência muitas de emocional. dependência emocional. E muitas vezes não, muitas têm dificuldade de terminar, porque tem essa dependência emocional e precisam da terapia para conseguir terminar. Eu conheço casos de algumas amigas, né, que fizeram com psicólogo, não tiveram tanto resultado e foram para psicanálise, fizeram a terapia com a psicanalista e conseguiram só depois de um tempo, né, de terapia com Uhum. psicanalista, conseguiram terminar um relacionamento. Um relacionamento também com esse perfil de narcisista, de relacionamento abusivo. Muitas têm dificuldades porque gera uma dependência, é quase uma droga, né? É Sim. quase uma dependência química. Eu falo que o dependente emocional é quase um viciado em crack. Eu digo que é algo semelhante, né? Sim, é uma dependência. Uma dependência muito grande. E é uma dependência que a gente chama, na verdade, eles são codependentes. Por quê? Porque às vezes, assim, o narcisista, ele é capaz de enganar e de passar a lábia em Ele qualquer mente com muita pessoa. facilidade, né? Com muita facilidade. E ele mente e ele acredita fielmente Ele no que ele acredita tá na mentira falando. dele. Acredita, assim, ó, com todas as letras e todos os números. Só que ele consegue alguém para estar num relacionamento duradouro com ele quando essa pessoa é uma pessoa codependente. E quem são essas pessoas codependentes? São pessoas que foram criadas por pais narcisistas, que desde pequenos estão ali aprendendo a não existir. E quando existe, ela existe para cuidar do outro. Então ela sai desse relacionamento com os pais e ela busca de novo um relacionamento com o mesmo padrão repetitório do que ela vivia, porque ela só se vê existindo daquela forma, dependente de outra pessoa, cuidando também de outra pessoa. É uma dependência emocional e um senso de responsabilidade de que você tem que cuidar muito grande, porque o narcisista, ele é como se ele tivesse parado naquele primeiro estágio do desenvolvimento psicossocial que ocorre na infância. Então, ele, né, por alguma coisa que aconteceu ali, ele não soube passar bem, ele Não passou de fase. Isso, não passou de Tá lá nos fase. 5, 7 anos de idade, né? Pouquinho menos. Uma criança mimada que quer tudo do jeito dele e que muitas vezes falta, assim, ou uma permissividade, né, muito grande por pais que auto vangloriaram os filhos, que passaram a mão demais na cabeça, que não poram limites. E aí, criança que não põe limites são adultos narcisistas, porque tudo que o narcisista não tem é limite. É limite, né? justamente. Ele vai fazer aquilo que convém a ele e que supre a necessidade dele. Por isso que a grande maioria dos narcisistas vão trair. Porque ele vai. No caso, o desejo dele é muito mais importante do que o sentimento da outra. O que é importante, na só verdade, o que é né? Ele importante. suprir essas necessidades e ele suprir esse desejo. O outro é meio que anulado ali. Ele tá ali como um simples objeto para fazer com que ele consiga chegar no que ele quer, no qual é o objetivo dele. Então, é um mero objeto. E, de repente, se você, por exemplo, mãe. Se você rompe com ela não vai sentir, sabe? Ela não vai falar, ai, meu filho e tal. Ela não vai morrer, ela não vai ter esse tipo de sentimento. O narcisista, quando ela se desfaz, assim, quando, no caso, a vítima consegue fugir dela, sair dela, ele sente um pouco de dor, a rejeição da vítima também afeta ele, porque ele detesta ser rejeitado, né? Mas ele arruma uma outra vítima. Logo ele sente ali um pouco, mas logo ele se recompõe, ele já arruma outra coisa, ele já tem várias desculpas para saber que, na verdade, ele que foi ali o maioral da situação. Ele sempre vai se colocar numa posição em de que, no caso, a mulher é louca, que ele que
quis cair fora do relacionamento, que ele que não quis mais. É muito comum. Sim, né? justamente. Galerinha aí, mulherada de casa, fica esperta quando o cara começa a falar, ai, porque minha ex é louca. Cuidado, cuidado. Verdade, tem que tomar muito cuidado. O perigo corre aí. Porque geralmente esse perfil de homem que já fala assim, ai, porque a minha ex-mulher é louca, ai, porque não sei o quê, porque ela fazia isso, aquilo. Você não sabe o que ele provocou nela para ela ter essas reações, né? Essas reações. E ele muitas vezes vai ser... a mulher vai terminar um relacionamento com ele e ele vai dizer que ele que terminou. Que ele que terminou. Né? Que ele que terminou, que, por exemplo, ele que foi o traído. Eles colocam ainda no papel de coitado. Sim, de coitado. E ainda coloca a culpa na outra pessoa. Sim, a culpa foi dela, porque ela é descontrolada, ela é louca, ela é muito ciumenta, ela dá piti. E eu não sou um homem assim, eu sou um homem que prezo pela minha integridade, que prezo, né, pelo social ali. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de expor as outras pessoas, eu não gosto do ridículo. Eu estou falando de homens porque você vê muitos homens narcisistas, mas existem também mulheres. Muitos, né? E esses red pill aí? Esses red pill, acho que estão todos nesse transtorno de personalidade. Nossa senhora, o tio do Campari lá, né? Gente do céu. Eu acho que todos os diagnósticos deles são narcisistas, né? Você que é psicanalista, você vê que ali é um caso sério de homens totalmente imaturos. Frágeis. Né? Assim, não consegue lidar com mulheres que cresceram e que alcançaram o espaço das mulheres. Né? Eles querem, de todas as formas, diminuir e, no caso, colocar a mulher como inferior. Você vê isso o tempo inteiro da parte deles. Sim. Eles atacam as mulheres no sentido de tentar se colocar, aumentar um pouco a bola deles, diminuindo a das mulheres, né? Mas você vê que aqui tudo ali uma fragilidade extrema. É aquela coisa assim, tão inseguro, tão frágil, que não tem como. A mulher não pode sobrepor um pouquinho, que aquilo incomoda demais, incomoda ao extremo. O que a psicanálise falaria mais, assim, sobre o careca da Campari? Oh, meu Deus. Gente do céu, aquele lá, ele falhou muito ali naquele complexo de Édipo. Ele ainda tá muito idealizado, assim, de uma mulher. Isso, de uma mulher perfeita como a mãe. Idealizou a mãe dele como esposa. Sim, é justamente isso. Ele ficou na fase lá que... Não passou dessa fase. Não passou. Porque o narcisismo, o complexo narcísico, esse narcisismo, ele é fundamental para a constituição do eu. Só que ele é dividido nessas duas fases. Esse narcisismo primário, estou falando pela psicanálise. É esse narcisismo primário, onde tem um total investimento em si, que o bebê acha que é uma extensão da mãe, e ele investe em si e em suprir as suas necessidades. Mas depois, nesse outro narcisismo secundário, ele passa a investir nessas relações de objeto, ele passa a investir no fora, no que é o objeto. Quando eu falo objeto, é tudo, no outro, nas pessoas. Então, ele desinveste um pouco dele, né, essa energia libidinal, e começa a investir no que é de fora. E isso é normal, isso é natural, isso é o que tem que acontecer. Ocorre o transtorno de personalidade narcisista quando não passa dessa primeira fase, enquanto ele está ali nesse eu e nesse ego que não passou para outra fase. Ele não conseguiu fazer essa transição. Muitas vezes você vê também casos de homens que se tornam narcisistas porque também tiveram rejeição pela mãe, tiveram alguma às vezes uma educação mais abusiva, mais opressora. Pode ser também o contrário. Pode ser também não só uma educação que foi
foi tão permissiva, mas pode ter sido o oposto, né? Uma muito repressora. Sim. Né? E essa questão do complexo de Édipo tá ligado, Édipo, né? Tá ligado a ele idealizar uma mulher perfeita como se fosse a mãe dele. Como se fosse a mãe. E ele cria uma mulher que não existe. Que não existe. Uma mulher perfeita, uma mulher que não tem falhas, uma mulher que lá então, no final das contas, ele não gosta de mulher. Ele quer a mãe, né? Ele quer a mãe. Ele quer a mãe dele, porque uma mulher de verdade tem defeitos, uma mulher de verdade tem estria. Real, justamente. Uma mulher real tem as suas fragilidades, tem... E a mãe não. E a mãe é perfeita. A mãe é perfeita. Até um certo momento. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a questão dos narcisistas que cometem o estelionato sentimental. No caso, muitos narcisistas, eles utilizam da sedução, da confiança, né? Ali o companheiro utiliza da confiança da mulher, da sua fragilidade e acaba pedindo dinheiro emprestado, cartão emprestado. E muitos podem o quê? Não pagar, sumir, né? Então, acontece também de mulheres cometerem isso com homens também, com Sim. a mulher cometer isso com o companheiro. Só que você vê que a mulher denuncia mais. No caso, isso é um crime de estelionato, né? Se enquadra no estelionato 171, em que ele utiliza de um meio ardil, ele abusa da confiança da vítima, que ele tá ali num relacionamento amoroso e a vítima acredita que ele vai fazer o pagamento do empréstimo ou do valor que ele gastou no cartão da vítima. E não paga, né? Não e paga. Isso é muito comum de acontecer de narcisistas praticarem esse tipo de crime, né? Mas o sociopata também pode cometer. Como que seria isso? Isso também não poderia falar que é uma exclusividade de narcisistas. Não, na verdade não é exclusividade de narcisista, nem de sociopata, nem de psicopata, nem do neurótico, nem do perverso. Isso é uma questão de caráter. Isso acontece com qualquer estrutura, vamos dizer assim, com a neurose, com a psicose, com a perversidade. O que tem que ser feito é as mulheres confiar menos, né? Os homens também que se relacionam, não misturar tanto essa questão de dinheiro com uma relação amorosa, né? Cada um com o seu dinheiro, cada um com a sua individualidade. Mas você vê ainda que os homens têm mais dificuldade quando você busca sobre esse assunto, pesquisa sobre, os homens têm muita dificuldade de denunciarem quando ele é vítima, por exemplo, de um estelionato praticado por uma companheira. E já as mulheres denunciam mais quando os homens, de alguma forma, tiram dinheiro delas e elas perdem dinheiro com esses homens, elas chegam a denunciar, a buscar o judiciário, né? Mas essa questão é uma questão que acontece muito, mas não é uma exclusividade de homens ou mulheres narcisistas. Não. E essa questão é interessante isso, né? De o homem, ele passa por todo esse crime, por esse golpe, mas ele não chega a denunciar. Eu acho que mexe muito também, né, na questão da masculinidade, aquela coisa, foi enganado por uma mulher. O ego do homem, né? Ele não quer se colocar nesse lugar de que foi de alguma forma enganado, de que foi iludido pela mulher. Eu acho que fere muito o ego. Até pro homem admitir isso é mais difícil. Ele prefere levar o golpe, né? Ele prefere sair... ter um prejuízo e ficar caladinho do que tentar, de alguma forma, buscar uma reparação judicial e buscar reaver o dinheiro, buscar que essa pessoa seja punida judicialmente. E os homens têm muita dificuldade de lidar em ser vulnerável, eles têm um ego tão inflado, assim, o ego de homem é mais inflado que balão. Mas é tão frágil, muito né? Muito frágil esses homens. É tão vulnerável, é tão... porque eu acho que a mulher foi criada para se doar, para cuidar,
né? E mulheres, assim, foram criadas para aceitar muito mais, para tolerar muito mais. Eu acho que a gente tem que começar a tolerar menos. Tem que rever muito o que vale a pena, o que não vale a pena no relacionamento. Sim, e acreditar nos indícios, é acreditar nos fatos, porque às vezes a mulher, quando ela quer mesmo um relacionamento, aquelas palavras doces vai para ela ficando muito real, mas o que ela vê de fato, nos atos, no que o homem faz, é diferente do que o homem fala, só que ela prefere acreditar nas palavras do que no ato. Aí é onde acontece, sabe, o problema. A mulher, principalmente, ela vê as atitudes e se cega, ela não quer enxergar, né? Porque não é o que o homem fala, é o que ele faz. O que ele faz, e às justamente. vezes ele tá ali, assim, demonstrando indícios claros de agressividade. Às vezes o homem dá um soco na mesa, dá um soco na parede, ele já mostrou indícios que ele é agressivo. E a mulher ainda continua com o cara. Na próxima é um soco na cara dela, né? Ele já mostrou que o homem já mostrou que é muito ciumento, que é muito possessivo, né? Que fica ali monitorando ela no celular, que fica ali seguindo ela de alguma forma. Se ele já se mostrou com indícios de anormalidade, cai fora. Cai fora. E a mulher, ela infelizmente acredita que ela tem o poder de mudar o homem. E o meu amor vai mudar ele, vai transformar, ele vai parar com essas atitudes, ele vai melhorar. E só não piora, existe isso. Né? Ninguém muda ninguém. Se você por si não quiser, você não muda ninguém. Isso é impossível. Pelo contrário, à medida em que vai se relacionando, esse homem que já demonstrou indícios de agressividade, ele vai se tornando mais agressivo, né? Geralmente é o que sempre acontece. Sim. E muitas mulheres vê tá escancarado e ela não quer enxergar. Eu queria que você falasse, no caso, sobre assim, o que causa, né? Quais são as causas que levam a pessoa a ser narcisista? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, voltando lá na questão que a gente estava falando da psicanálise, do narcisismo. O narcisismo, ele é necessário para a constituição do eu. Então, no primeiro momento, ele é um desenvolvimento psicossocial que ocorre ali na fase da infância. E esse desenvolvimento, na primeira parte, é um investimento em si e um investimento para suprir as necessidades da criança. E na segunda fase, ela passa a investir no objeto, ou investir no outro. Quando por algum erro, por alguma dificuldade desse investimento libidinal, quando falta ali, é onde ocorre esse adoecimento. Eu gosto muito de uma frase de Freud, que ele fala no texto, porque tem um texto que é a introdução ao narcisismo, um texto de... acho que é 1914, se não me engano, que ele escreveu sobre o narcisismo. E ele fala dessa fase, né, do narcisismo primário e do narcisismo secundário. Mas quando a pessoa não ama, ela adoece. Porque quando você passa a desinvestir em você e investir no outro, a amar, né, a ter o outro ali, é um indício para você não adoecer. Então, se você não tem isso, se você não tem esse amor, se você não consegue investir no outro, esse amor é onde você adoece. É onde ocorre esses transtornos de personalidade. Ele usa o mito de Narciso, que Narciso, né, era um deus grego muito lindo e ele foi como uma maldição. No final das contas, tudo é amor, né? Tudo é amor. Ou você ama ou você adoece. No caso... Narciso não conseguiu amar. Ele se apaixonou por si. Foi aí que ele morreu. Mas você vê que, assim... um dos motivos que geram uma pessoa ser narcisista pode ser também uma questão do pai ser narcisista ou da mãe ser narcisista e ele ter uma noção distorcida de amor. Pode também ser isso, né? Pode também ser isso. No sentido de achar que amor é agressividade, achar que amor
É. você ser rígido demais, Sim. né? É porque se já tem os pais ali, né, com esse transtorno, o modo de criar os filhos vão impactar diretamente nisso tudo, né? Quando for passar por essa questão do complexo de Édipo, que é a separação da mãe, a entrada do pai, com a presença de lei, a presença de ordem, isso tudo tem uma falha. E aí é onde, quando, né, for a questão da estrutura, quando se for um neurótico, ou um perverso, ou um psicótico, isso vai falhar, é onde começa a desenvolver essas assim, personalidades. Na verdade, o narcisista, ele também tem uma falta de amor próprio também. Porque a pessoa que tem um amor próprio, ela tem uma autoestima, uma segurança maior nela mesma, né? Eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, o amor próprio também está muito ligado a essa conexão com a espiritualidade, a conexão com Deus. Mas são muitos fatores que vão gerar uma pessoa ser narcisista, né? Mas, no final das contas, a falta de amor também pode ter gerado ela se tornar narcisista. Sim. Ou certeza. Então, o excesso a forma como ela foi criada, às vezes de uma forma... O modo, né? O modo como ela foi criada de uma forma muito permissiva, em que nunca teve limite, sempre foi passada a mão na cabeça, validada, mesmo cometendo erros. Uhum. Isso também pode gerar a ter um transtorno de personalidade narcisista. Influencia. São vários fatores sociais e contextos familiares que vão gerar essa pessoa desenvolver esse transtorno. Uhum. E é um transtorno que ele é usado, vamos dizer assim, para tentar aplacar ou para tentar camuflar essa falta de autoestima, junto com a angústia, né? Casada a vários sentimentos de indiferença, de vulnerabilidade. Então é um transtorno que vem ali para aplacar isso, para tentar tamponar essa falta de autoestima e essa angústia, que é uma angústia muito grande. Essa vulnerabilidade. O narcisista também sofre, né? Ele também sofre. Eu queria que você falasse, para que a gente já está encerrando, o tempo já está quase acabando, mas eu queria que você... Mas eu queria que você falasse antes sobre a possibilidade de cura de uma pessoa que tem transtorno narcisista. É possível essa pessoa ter mudança, modificar o comportamento dela com terapia? Eu queria que você falasse sobre isso. Uhum. Cura é algo assim muito grandioso, vamos dizer, algo de muito impossível. Pode melhorar. Isso, pode melhorar. O que acontece? O narcisista patológico, ele evita ao máximo entrar em contato com esses sentimentos, ele evita ao máximo entrar em contato com... Ele nega os sentimentos. Ele nega os sentimentos, esse sentimento, essa vulnerabilidade emocional, essa questão da vergonha, essa questão da culpa, ele evita ao máximo entrar em contato com isso. Por isso, para ele chegar na análise, né, chegar a reconhecer que ele precisa disso, é muito difícil. Eles não têm esse reconhecimento, eles não chegam ao ponto de falar, estou precisando tratar, estou precisando de uma ajuda, A grande maioria não consegue ir para um consultório de terapia porque eles não conseguem se enxergar como. Não conseguem. Eles não conseguem entender que o problema é eles. Sim. Eles lutam ao máximo contra esses sentimentos, ele luta ao máximo ter esse reconhecimento dessa instabilidade emocional, desse ego frágil. Eles têm dificuldade de dizer que ama, eles têm dificuldade de se relacionar, né, de demonstrar sentimento, no sentido de ser mais frio, empatia, falta empatia principalmente, às vezes eles são super legais entre amigos, muito comum isso. Homens super... fora, eles são o máximo, fala, ai, que pessoa, gente boa. Muito comum isso, no sentido de que às vezes a mãe é uma ótima pessoa fora de casa, ou o homem, o companheiro, é uma pessoa excepcional fora ali com os amigos, mas dentro de casa trata, né, a pessoa que ela convive ali de uma forma extremamente negativa, ruim, prejudicial, né? E a gente tem que
colocar esses temas, né, para a sociedade Muito ouvir, importante. porque são muito importantes as pessoas entenderem, né, o que são esses transtornos e como elas lidar com essas pessoas, porque é um problema social, né? Você vê Sim. muitas pessoas tendo diversos problemas psicológicos convivendo com esses indivíduos, Sim. né? É social e não é exclusivo. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, ai, mas isso tá acontecendo comigo porque eu não fui boa o suficiente, porque eu não dei total atenção. A vítima, Não é. a vítima Acontece ainda, com todo mundo. a vítima ainda acha que ela é culpada. Sim. É muito difícil ainda tirar esse sentimento de culpa da vítima, porque a vítima tem que entender se ela é vítima, ela é vítima. Ela não tem culpa, a culpa é de quem tem esse transtorno, né? E que ela tem que saber lidar com as pessoas assim. É se fortalecer emocionalmente. Eu falo, todo mundo tem que ir pra terapia. Todo mundo, concordo. Todo mundo tem que ir pra terapia. E a psicanálise, ela ajuda a tratar nesse tipo de transtorno porque ela faz com que esse indivíduo traga mais para a consciência dele como é que ele lida com esse emocional, como é, na verdade, essa consciência dessa necessidade emocional que ele tem. E também a ele ter outra visão. Saber lidar com os sentimentos dele Saber mesmo. lidar com os sentimentos e ter outra visão do mundo externo, né? Da realidade externa. E com isso, as consequências são que ele aprende a conviver, a ter relacionamentos com mais empatia, mais saudável. Não é que, né, vai melhorar, vai ficar ótimo, vai ficar um lorde, não vai ter mais isso. Mas ele passa a perceber que também tem como se relacionar com mais empatia, de forma mais saudável. E isso é muito importante. Tanto para quem, né, tá no relacionamento e como para quem tá vivendo ali de fora. Ou para quem também quer entrar no relacionamento, pensar já com os indícios, né? Às vezes é melhor cair fora, nem entra no relacionamento. Melhor entra. Nem entrar, porque então, não é capaz de mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Ou se estar no relacionamento, ter coragem e força para sair dele, ou se identificar logo de cara, já cair fora. Procura ajuda médica, procura ajuda com um psicólogo, procura ajuda com um analista. Eu falo que análise, para você poder resolver qualquer coisa, é análise, porque a análise ela vai muito além do superficial. Então, ela não vai te ensinar como fazer, ou não vai te ter uma técnica para você usar quando você tiver um momento de tensão ou ansiedade. E ela vai fazer com que você saiba lidar melhor em cada situação, em que você tenha recursos para poder usar em certas situações. Até porque, se não tiver recurso, é bem provável que você volte para a boca do lobo achando que lá que vai te fazer bem. A pessoa precisa ter, eu falo assim, conhecimento é poder. Ela precisa se conhecer e precisa conhecer esses assuntos, essas peculiaridades do que é o transtorno. Sim. Como lidar com ele. Esses podcasts é muito bom, porque a informação, né, ela enriquece. Ela descortina, assim, vários mitos, né? Várias mentiras, vários preconceitos. A informação é vida. É vida. E a gente está aqui para isso. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, Ionara. Eu acho que o podcast foi muito bacana, muito legal. Eu queria muito trazer esse tema, porque a gente precisa cada vez mais fazer a mulherada enxergar que precisa estar dentro de um relacionamento bacana, saudável, que precisa estar num relacionamento que valha a pena. Não é sobre estar num relacionamento, é sobre estar num relacionamento que vale a pena. Justamente. E estar num relacionamento que vale a pena, primeiro você precisa se sentir bem em estar sozinho, em estar com você mesmo, para você não ficar dependente emocionalmente de outra pessoa. Então, você aprender que o seu relacionamento que tem que ser bom é com você mesmo. É com você mesmo, é com a própria mulher, para depois sim ter um relacionamento de qualidade, porque isso vai fazer com que você tenha um relacionamento de qualidade. Tem escolhas melhores, né? Saber escolher e saber cair fora de quem tem que cair fora. E a análise, fundamental para te ajudar nisso, viu, mulherada? Então, eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, né? Deixasse o seu contato para quem quiser buscar
consultar com você, buscar fazer a sessão de terapia, né? Quem quiser buscar um atendimento, pode deixar seu contato, seu Instagram, para quem quiser te seguir aí. E também pode falar onde você também atende. Sim. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade, por esse bate-papo super gostoso e legal, que a gente possa levar conhecimento para as outras pessoas, né, para que elas possam se fortalecer mais com isso. Vou passar meu Instagram, Psicanálise com Ionara. Lá tem todo o meu contato, tem o meu número, vocês podem entrar em contato pelo direct, pode me chamar no WhatsApp. Eu atendo presencial na clínica Corpo e Mente, mas atendo online também. Então, qualquer coisa, podem recorrer a mim. É muito importante a mulher também sentir segura na hora de procurar uma profissional, né? Então, vem experimentar, vem passar por um processo de análise que eu tenho certeza que você vai sair outra pessoa. Muito bom. Então, vamos ficar por aqui, vamos encerrar. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal Pod Eva e siga o Instagram, @PodEvaOff. Tchau, tchau. Tchau!